A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós vamos começar esse momento aqui orando, buscando a presença do Senhor e consagrando esse dia ao Senhor. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, pela tua graça, a tua bondade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados, Pai, e ouve a nossa oração. Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida dessa pessoa que está aí orando comigo. Cuida de sua vida, sua saúde, seu trabalho, sua família, seus relacionamentos. Dá livramento para ela, Pai. Cerca ela com os teus cuidados. Pai, venha sobre a vida dela com a tua graça, com o teu favor. Traz salvação em Cristo Jesus, libertação do cativeiro da alma. Em nome de Jesus, salva ela e sua família. Ouve, Senhor Deus, suas orações de acordo com tua santa vontade. Venha nos dar um dia, Pai, cheio do teu direcionamento, um dia de paz. Pai, nos ajude, Pai querido, desembaraçando o nosso caminho, para que possamos ser abençoados e bem-sucedidos em tudo, Pai. Fala-nos hoje, Senhor, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, a palavra que Deus nos deu para hoje, toda paralisia em sua vida tem solução em Jesus. O que é que está parado aí na sua vida? Vamos refletir lá no texto de João, capítulo 5. Eu vou ler apenas alguns versículos, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, chegou cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar naquele tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Olha, esse texto eu já preguei sobre esses dias sobre esse texto, mas uma outra perspectiva, não é? Hoje, o que Deus ele vem falar pra gente é que toda paralisia, ela tem resolução, ela pode ser resolvida com Jesus. Esse paralítico estava ali à beira do tanque de Betesda, aguardando, tentando entrar, mas outra pessoa que tinha mais agilidade ou tinha uma ajuda conseguia ir na frente dele. Aquele homem estava ali, mas o dia que Jesus apareceu na frente dele, Jesus veio conversar com ele e Jesus falou para ele, ó, você quer ser curado? Então, ó, levante-se, pegue a tua maca e anda. Imediatamente ele creu em Jesus, ele ouviu os comandos de Jesus, ele obedeceu os comandos do Senhor, ele se levantou e ele andou. Sabe, que na vida nós precisamos prestar atenção no que Jesus está falando, independente do nosso contexto, das circunstâncias, das dificuldades que se apresentam para nós. Porque o que está diante dos nossos olhos humanos também é no nível humano, é no nível material, mas o que está no espiritual só Deus é que vê, a gente não vê. E é por isso que a gente precisa buscar ao Senhor e se aproximar dele. Esse paralítico estava há 38 anos aguardando uma ajuda para entrar ali. Mas foi Jesus aparecer na vida dele que o milagre aconteceu assim, ó. Porque há poder em Jesus. Quando ele quer agir, nada pode impedir. E eu queria refletir com você. O que é que pode estar aí paralisado na sua vida? De repente, algo que Deus te prometeu, mas que não se cumpriu. Você sabia que quando nós temos promessa de Deus na nossa vida, a gente também precisa se esforçar? A gente não pode só ficar esperando acontecer. A gente precisa se esforçar em oração, em jejum, buscando estar perto do Senhor, buscando querer conhecer os pensamentos de Deus a nosso respeito, para que algo seja destravado, para que as promessas se cumpram. De repente você está aí com potencial paralisado e você sabe que não adianta você ter criatividade e não colocar em prática, porque a criatividade é uma semente que a gente precisa semear para você ter outras criatividades. Até uma cozinheira, uma pessoa, qualquer pessoa, um agricultor, sabe? Coisas simples da vida que de
de repente a pessoa sabe fazer, se ela não botar em prática, ela não vai ter outras criatividades. Isso foi o que Deus falou, ministrou meu coração recentemente. Não adianta a pessoa ser muito inteligente se ela não usar essa inteligência, porque tudo que Deus nos deu é pra gente usar, é pra gente semear. E à medida em que a gente semeia na vida de pessoas, que a gente usa, coloca em prática, Deus ele multiplica a inteligência, a sabedoria, a criatividade, o potencial. Deus ele multiplica. Então a gente precisa, para destravar o nosso potencial, a gente precisa usar o potencial. E você pode me dizer, Kelly, mas eu não tenho tido oportunidade. Muitas das vezes eu sou segregado, eu sou excluído, não tenho. Então você precisa pedir a Deus sabedoria e clame ao Senhor, porque Deus ele vai te ouvir para que o seu potencial seja destravado e você tenha liberdade de agir com aquilo que Deus colocou dentro de você. Toda estagnação tem solução em Jesus. Tudo que você precisa é ouvir Jesus. Faça como paralítico. Ouça Jesus e coloque os comandos em prática. Sempre que nós ouvimos Jesus e recebemos dele uma instrução, haverá um romper, haverá um destravar. Assim como houve na vida do paralítico, ele ouviu, prestou atenção e ele colocou em prática. Ele não sabia como ele ia ficar em pé, simplesmente ele ficou em pé, andou e ele pegou a maca dele. Nós precisamos fazer assim, nós precisamos crer quando Jesus nos der um direcionamento e seguir em frente. Você precisa buscar uma palavra de Deus, precisamos desejar estar perto de Jesus mais do que aquela bênção que a gente tanto deseja. Às vezes a gente deseja mais a bênção do que o próprio abençoador. Isso entristece o coração do Senhor. Eu preciso te dizer, nós precisamos desejar ardentemente estar na presença daquele que é dono do ouro e da prata, daquele que pode nos salvar, salvar nossa alma, trazer libertação, sabe, para nossa alma, para o nosso coração. Foi Deus que enviou Jesus para nos salvar e foi Jesus que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia para salvar a mim e a você. Por isso que é dele que a gente precisa se aproximar mais. Muitas das vezes a gente vai a Deus para pedir mais a bênção do que procurar o abençoador. E talvez seja por isso que muitas pessoas não recebem a bênção que elas tanto desejam. Nós precisamos desejar mais o abençoador do que a bênção. Então, para que você possa ter um destravar, um romper na sua vida, busque uma palavra da parte do Senhor. Busque estar perto daquele que tudo pode, daquele que é o grande eu sou. Busque ao Senhor, busque a Jesus. Deus ele foi tão misericordioso. O paralítico talvez não soubesse que Jesus ia passar ali, mas pela misericórdia de Deus, o paralítico naquele dia recebeu o favor do Senhor. Recebe você aí também, favor de Deus sobre a sua vida. E um destravar, um romper para toda paralisia, seja na área emocional, na área física, na área espiritual, que você venha romper em nome de Jesus. Mas lembre-se que para romper, você precisa receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você já tem Jesus aí no seu coração? Que bom! Então continue crendo no Senhor, porque tem um tempo de bênção, de vitória, de alegria, reservado para todos aqueles que confiam no Senhor e que buscam da parte dele uma palavra. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.